E a gente, nesse último bloco, eu converso com o professor de Biologia, mestre em Parasitologia, o professor Tiago Viana. Todo mundo conhece como Tiagão Biologia, né? Nosso convidado, que ele vai falar de um assunto, trazer um alerta importante, claro que não é para criar alarde, mas para realmente abrir os nossos olhos, porque é cada vez maior o número de bactérias que não respondem a antibióticos. A gente tem visto aí pessoas que acabam morrendo, perdendo a vida por conta de uma infecção. No Brasil, ao menos 23 mil mortes anuais são causadas por essas superbactérias. Professor Tiago, tudo bem? Tudo bom? Boa noite, como é que tá? Seja bem-vindo mais uma vez. Olha, é um perigo que também, assim, não está muito longe da gente, né? Esse problema das superbactérias que tem surgido aí. Não é um problema que está longe, está muito mais próximo do que a gente imagina, nas clínicas, nos hospitais, né? E a gente associa o seguinte, que é só nesses ambientes que eu posso ter acesso a isso. A gente tem acesso a numa instituição, numa clínica particular, na nossa alimentação, você acredita? A alimentação, às vezes a gente associa, não, foi só um antibiótico que eu tive, ou eu não usei álcool na minha mão, fui num ambiente clínico e tal. Não, isso pode estar na nossa dieta, na carne que a gente come, nas verduras que a gente come, nas frutas. E o uso, porque assim, muita gente, tô com uma infecçãozinha de garganta, a orientação é clara que se procure sempre o médico. Sim. E na farmácia comprar aquele antibiótico e tomar, isso acaba por potencializar esse problema? Muito. Esse surgimento de novas bactérias, de superbactérias? Muito, né? Assim, é isso que eu queria ajudar a entender o seguinte, né? Que quando você pega um organismo, um micro-organismo patogênico, que é o organismo que causa doença em você, aí a gente está citando as bactérias, certo? Quando a gente fala dessas bactérias, ela tem um ciclo reprodutivo muito rápido e muito intenso. Então ela vai causar na gente sintomas. O que acontece? Você vai ao médico, você procura o médico passa geralmente o antibiótico e você tem um ciclo para tomar esse antibiótico. Sim, são 5 dias, 10 dias, o médico estipula. Perfeito. O médico vai estipular de acordo com o micro-organismo, porque são vários tipos de bactérias, né? Você tem aquelas mais agravantes e aquelas que são mais brandas. E são inúmeras, né? Inúmeras, várias mesmo. Desde daquela coisa que eu tenho que tem a Staphylococcus aureans, são nomes complexos, né? Mas ela tem uma situação que ela se instala, não sei se você já reparou quando você foi em um açougue, aquela camada branca que fica sobre a carne, ela é chamada de fáscia. Sim. Essa bactéria ela se instala nessa fáscia e essa fáscia ela não tem como chegar sangue nela. Entendi. Então, se você tiver no hospital e aplicar soro via venoso, não chega nessa estrutura. Então, a única possibilidade é amputação. Então, olha só, a gravidade, né? Ela é conhecida no meio científico como comedora de carne. Olha só. E aí, o que acontece? Tem bactérias desse tipo e tem bactérias que estão hoje no nosso intestino grosso que servem para facilitar os processos do nosso corpo, produzem vitaminas, auxiliam no processo da formação do bolo fecal. Então, eu não posso também chegar aqui e falar, bactéria é inimigo. É tudo ruim, né? É tudo ruim. Não, existem as bactérias benéficas e aquelas que causam problemas. Em relação aos alimentos, tem alguns especialistas que alertam para o uso exagerado aqui no Brasil, exacerbado mesmo, de antibióticos em porcos, frangos, né? E a gente acaba consumindo, obviamente, essa carne. Hoje em dia está acontecendo justamente isso, né? A situação desenfreada. O comércio busca isso. Então, antes, você tinha um frango em 2 meses, 3 meses, 4 meses. Hoje em dia, você já reduz isso. Você já tem o boi em maior quantidade de tempo. Hoje você está reduzindo isso. E essa redução ela vem associada a hormônios, ela vem associada a substâncias, ela vem associada a medicamentos, e dentre essas substâncias e esses medicamentos estão o uso inapropriado de antibióticos. Entendi. Indiscriminado, porque infelizmente nem todas as instituições que trabalham com isso passam pelo crivo da vigilância sanitária. Exatamente. Né? Falta de contingente, pode ser, ou até mesmo burlando essas situações. Por isso que eu falo para a população, nada mais justo do que você procurar a origem do produto que você está consumindo. Né? Se é de qualidade, se é inspecionado. Se é inspecionado, se tem o selo da vigilância sanitária, tanto municipal quanto estadual, entendeu? Procure saber a origem do produto que você está consumindo. Por quê? Quando você está com um problema e você toma esse antibiótico, aquele ciclo que você citou para mim, nos 3 primeiros dias ou nos 4 primeiros dias, os sintomas, que geralmente são febre, dor no corpo, dor de cabeça, eles vão cessar.
eles vão acabar. E aí você associa o quê? Ah, já fiquei livre do processo. Não preciso tomar mais o medicamento. Não preciso tomar. Aliás, o professor Tiagão Biologia, como é carinhosamente chamado, trouxe uma animação, um infográfico, eu pedi até a nossa produção para colocar na tela aí, para ele explicar esse ciclo, né? É o anterior, né? Isso. Só exatamente para explicar como é que funciona essa questão do ciclo. Isso daí, eu trabalho com os meus alunos em sala de aula. Por isso que é a importância de você também ensinar saúde. Às vezes a gente social não quer estudar biologia porque é aquela famosa decoreba. Mas eu estou preparando meu aluno para sobreviver ao mundo onde ele se encontra hoje. Então é importante você falar para o seu filho, para ele prestar atenção nas aulas de saúde, nas aulas de biologia, porque você acaba sendo um disseminador dessas informações. Nesse desenho ali, o que a gente pode explicar ali? Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção no rodapé. Lá embaixo. Isso, aí onde tem ali uma explicação. No começo, embaixo da palavra bactérias, tem assim, ilustrações bactérias pretas e verdes. Certo? E ali é um conjunto total das bactérias que está no meu organismo. São bactérias diferentes, né? Bactérias diferentes, né? E aí no segundo momento, o que acontece? Eu passo a ter acesso ao antibiótico. Começo a tomar o remédio. Começo a tomar o remédio. Eu estou com dor de cabeça, eu estou com febre, eu estou com dor no corpo. Então por isso eu vou ao médico, procuro o médico, ele me passa e faço uso. A bactéria verde que está ali sinalizada, ela é uma bactéria mutante. Ela é resistente a antibióticos. Ela muda de acordo com a situação. Ela muda de acordo com a situação. E ela... Desculpa. Ela é resistente ao antibiótico. Então eu já sei o quê? Que eu posso tomar qualquer antibiótico que for, que ela não vai morrer. Entendi. Aí eu fiz o uso indiscriminado desse antibiótico. Comecei e não terminei o ciclo. Eu potencializo essa bactéria. Você pode reparar que as sobreviventes só serão elas. Entendi. As demais morrem. Foram sufocadas pelo antibiótico. Exatamente. Mas as verdes conseguiram sobreviver e aí vão estar com mais força ainda. Elas vão estar com mais força, vão estar se reproduzindo, aumentando a sua população e transformando outras em também resistentes. Ou seja, essa infecção mal curada, de repente, pode virar uma infecção muito maior depois de atingir outros órgãos. Muito maior. E isso daí agora, né, a gente tem que falar um pouco também de saúde pública. Qual forma que eu tenho acesso a isso? Superlotação em hospitais. Às vezes a gente não tem aquele trato todo de limpar bem as mãos. Teve uma época aí da H1N1 que a gente tinha aquela preocupação. Álcool em gel, aquela coisa toda. Ficou só naquela época. Hoje em dia você não vê mais isso. Então eu volto a lembrar. É importante a manutenção da higiene pessoal. Lavar bem as mãos. E as bactérias continuam aí, né? Continuam aí e fazem parte do nosso cotidiano. Ô, professor, no caso das carnes, né? De frango, de porco, enfim, a carne bovina, aquela carne mal passada, por exemplo, esse perigo pode ser maior? Muito, muito. Por quê? É até bom você tocar nesse assunto, porque às vezes a gente está falando de bactérias hoje, mas existem outros parasitas. Quando você fala em carne crua, por exemplo, de porco, de boi, você vai abrir acesso a parasitoides, como plateumintos, como vermes, né? Entendi. Aí é mais conhecido como a solitária. Então ela é provocada através da carne crua, né? Então a gente tem no boi, a gente tem no porco, tá? E esse verme, ele é comum até mais do que a gente imagina. Por quê? Eu não sei a procedência. Às vezes um açougue ou um supermercado que tenha a vendagem dessa carne, ela se torna mais cara porque ela passou pelo crivo da vigilância sanitária. Sim. A carne se torna mais barata quando não passa. Então as pessoas acabam consumindo, né? Exatamente. Tem um outro infográfico aí, vou pedir também para colocar na tela, só para o professor Tiagão explicar também e trazer o alerta. Isso aí é importantíssimo, gente. Apesar de serem nomes mais complicados, mas eu falo para vocês prestarem atenção o seguinte, isso daí foi uma lista liberada com as 12 superbactérias, tá? Que nós temos no momento aí. No momento, isso. Então, assim, é isso que eu tenho que me preocupar. Então, ou seja, a prioridade 1 lá, eu tenho a Brumane, a Pseudomonas aeruginosas e a Enterobacteriaceae. Essas são as piores hoje. São as piores. Essa daí é aquela situação seguinte, existem hoje nos hospitais um grupo de antibióticos que é como se no mercado a gente não tivesse esses antibióticos. É aquele último estágio, assim, olha, se você vier para cá, a gente vai tentar com isso. Se não for, não tem jeito. Se não for, não tem jeito, infelizmente. É como se você chegasse no hospital e já soubesse que a situação está grave. É a última chance, digamos assim. É a última chance, né? Então, lá. Essa lista que eu preparei para vocês, na verdade, é um infográfico que a OMS liberou, né? Então, ela mostra justamente isso. Isso daí está listado segundo a severidade, ou seja, desde o mais grave até o mais médio. Mas quando você vê lá embaixo o porte médio, pneumonia,
meningite. Que é algo gravíssimo. Que é algo gravíssimo, entendeu? Então, ou seja, e a facilidade com que isso se propaga é absurdo, né? Pois é. Nós temos, desculpa te cortar, nós temos um exemplo de uma aluna de 14 anos do Colégio Primeiro Mundo, em Vitória, que ela faleceu por causa dessa bactéria. Nossa. Né? E é uma coisa assim, uma pessoa com extrema saúde, jovial, brinca, participava, se internou no hospital, né? Nós tivemos assim, tem um caso recente também em São Mateus, né? Então assim, tá próximo. Eu não posso chegar aqui e ser um porta-voz alarmista, mas isso está muito mais próximo. Tem que redobrar a atenção, né, professor? Eu peço isso. A intenção nossa é essa aqui hoje. Tá jóia. Para a gente finalizar, até para dar um conforto também, como é que estão as pesquisas com relação a novos antibióticos, né? Para acompanhar também esse crescimento aí das superbactérias, né? Na contramão disso, o que está sendo feito? As indústrias farmacêuticas, as agências de saúde, né? A Organização Mundial de Saúde, são trabalhos assim incansáveis. Por quê? Porque a gente está à mercê hoje de um micro-organismo que é simples, mas que pode causar tantos estragos assim. Então o investimento é altíssimo, laboratórios, aí você entra vírus com vacina, antibióticos para bactérias, né? Você tem outros medicamentos para outros parasitas. Enfim, não é uma coisa assim que está pequeno o combate, né? É um trabalho árduo, mas a gente precisa muito mais da população se conscientizar do que justamente esse trabalho. Fazer a nossa parte, né? Porque, um exemplo, a maioria dos problemas relacionados à saúde com parasitas está associado à água não tratada, né, à falta de higiene, à falta de fossa séptica. São coisas que, se a gente parar para pensar, muito mais responsabilidade nossa, né? Que até do próprio setor público, né? Exatamente, né? Público. Que bacana, né? Tirando essas dúvidas, trazendo essas informações importantes, um alerta, como diz o professor Tiagão, não é para deixar ninguém de cabelo em pé, mas para tomar os cuidados, pelo menos nos cuidados que são possíveis para a gente, né? Exatamente. Lavar as mãos, se higienizar, lavar bem os alimentos antes de consumi-los, também saber a procedência de cada um, Exatamente. Né? E fica a dica também para os alunos, não só os meus, das demais escolas de Linhares, que é um tema forte para os temas de prova de Enem, olha aí, de né? vestibulares, entendeu? Então, assim, tá na mídia, leia revistas, leia os livros, né? Acompanhe os telejornais, como eu falei da vez passada, é importante ficar por dentro de telejornais, porque traz essas informações. Que bacana. Né? Então, é um tema forte que pode ser cobrado nessas provas aí. Aí, gente, tá vendo? Então, Biologia também não fica parado, não, né? Não. Tá sempre se renovando, assim, claro, como outras disciplinas também, tem sempre coisa nova aí para estudar. Exatamente. Professor Tiago Viana, Tiagão Biologia, muito obrigado pela presença, viu? Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente para poder informar a população aí sobre o que está acontecendo. Bacana. O professor Tiago vai voltar aqui outras vezes, né? Mestre em parasitologia, vai trazer mais informações nesse campo da ciência para nos informar. Bom, esta edição do Sinotícias vai ficando por aqui. Você da Grande Vitória, que nos vê pelo canal 20 VRSA, obrigado pela companhia. Você de Linhares e região, pode deixar seu recado, participar conosco no nosso canal, na nossa página, no facebook.com/TVC Linhares. Para rever esta entrevista, inclusive compartilhar se quiser, acesse o nosso canal do YouTube, TVC Linhares por lá. E o telefone de contato para falar conosco é este aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência, até a próxima edição. Sinotícias, Linhares se vê aqui.